Bom dia. Joel 3, livro de Joel, capítulo 3, o último livro do profeta Joel. Em verdade, naquela época, naqueles dias, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança, Israel, meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre a minha gente e entregaram meninos em troca de prostitutas, e trocaram meninas por vinho para se embriagarem mais e mais. Porque tende vós contra a minha pessoa, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, porventura quereis vingar-vos de mim? Se vingança é o que desejais, retribuirei sem demora tudo quanto tens feito. Já que levaste minha prata e meu ouro e depositaste meus mais valiosos tesouros nos vossos templos, e além de tudo vendeste o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, sequestrando-os para muito longe da sua terra natal. Eis que eu os tirarei do lugar para onde os vendeste, e os vingarei todo o mal que tendes praticado. Venderei vossos filhos e vossas filhas ao povo de Judá, e estes venderão os sabeus de Sabá, uma nação distante. Eis, portanto, que determina Deus. Sendo assim, proclamai isto entre as nações, preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros, junte-se todos os homens de guerra, e atacai. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lança das vossas podadeiras. Encoraja o fraco dizendo, sou um valente. Apressai-vos e vinde todas as nações ao redor e ajuntai-vos. Ó Deus, faz descer para lá os vossos guerreiros. Despertai-vos, ó nações, avançai para o vale de Josafá, pois ali assentarei para julgar todos os povos vizinhos. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, descei, pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio e os tonéis transbordam de tão grande malignidade dessas nações pagãs. Multidões e mais multidões lotam o vale, que o dia do Senhor está muito perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Deus rugirá de Sião, de Jerusalém, levantará sua poderosa voz, e a terra e o céu tremerão. Contudo, Deus será o grande refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Aqui é a palavra de Deus, ao mesmo tempo que está falando sobre a vingança que contra aqueles povos, tudo que aprisionaram Judá, levaram cativeiro, assim como a Babilônia, a Síria e outros. Fizeram isso por ordem de Deus, só que também utilizaram muita crueldade, ultrapassaram limites estabelecidos. O Senhor falou, não, agora eles serão julgados, agora eles vão ser punidos. E a punição deles é severa, que nós sabemos que hoje, por exemplo, antigamente existia Síria e Assíria. A Síria não existe mais, Deus falou que ia exterminar, ela foi exterminada. Babilônia, Deus falou que ia exterminar, exterminou. A palavra de Deus se cumpre. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Da mesma forma que Ele nos diz que também vai nos reunir todos nós um dia e nos julgar. Jesus vai voltar e nós seremos julgados. E nós só temos esse julgamento, nós não temos condição de nos defender, que não existe advogado. O advogado é o próprio juiz, que é Jesus. Hoje nós temos condições ainda de nos arrependermos, nós temos condições de clamar Jesus. Jesus hoje é advogado. Amanhã ele é o juízo. Então hoje nós podemos arrepender, nós podemos clamar, pedir a intercessão dele. Amanhã não mais.
Então é hora de nós nos examinarmos, ver o que nós temos feito nas nossas vidas, o que nós queremos para nós. E irmos no Senhor. Que toda a resposta está nele. Então reconhecereis que eu sou Deus, vosso Deus, que habito em Sião, meu tabernáculo e meu santo monte. Eis que naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente. Uma fonte fluirá diretamente da casa de Deus, o templo do Senhor, e irrigará o vale das acácias. Por outro lado, o Egito ficará desolado, Edom se tornará um deserto arrasado por causa da malignidade desferida contra Judá, em cujas terras derramaram muito sangue inocente. Judá, por sua vez, será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. E purificarei a culpa do sangue que eu ainda não havia perdoado, porquanto Deus habita em Sião. Terminamos no versículo 21, o capítulo 3 de Joel. E adentramos no livro de Amós, também considerado um dos profetas menores. Amós, capítulo 1. Profecias anunciadas por Amós, que quer dizer encargo pesado. Criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel. 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, que quer dizer minha força é Deus, era rei de Judá. E Jeroboão, filho de Jeoás, o povo lutará, quer dizer, Jeroboão quer dizer o povo lutará, era rei de Israel. Interessante que nós observamos que a maioria dos profetas do Senhor, nenhum deles eram profetas profissionais, eles foram chamados, foram convocados. Como esse aqui, nós vemos que ele era criador de ovelha. Tem outros que eram plantadores de síncomoro. Então, de várias situações. Então, são chamados pastores de ovelhas. E foram chamados. Quando Deus chama, Ele que capacita, Ele que faz. Então, por isso eu não acredito muito nesses que se fazem pastor. Esses que, tem que estudar teologia, fica anos. Mas o que eles aprendem é do homem, não é de Deus. Deus nos capacita. Assim como Ele capacitou, Ele chamou todos esses profetas. Aqui ele começa dizendo, na época, quando ele estava profetizando, foi na época que Uzias era rei de Judá e Jeroboão era rei em Israel. E esse não é aquele Jeroboão, é um outro Jeroboão. E essas foram as suas palavras. Eis que Deus brada de Sião e troveja em Jerusalém. Os pastores contemplam os alhos dos campos e lamentam o topo do Carmelo, já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões, Damasco, e ainda mais uma por 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou por sobre Gileade, como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso porei fogo ao palácio de Azael, e a chama consumirão os da sua casa real, e também as fortalezas de Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Biquete Aven. Vale quer dizer vale da iniquidade, e o que tem o cedro de Bet-Eden, quer dizer casa do prazer. O povo da Síria irá para o cativeiro, em Kir, quer dizer muralha, palavra de Deus. Eis que assim revela o Eterno, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por um 4º pecado não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso atearei fogo às muralhas de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas.
Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cedro real em Ascalon, eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus, afirma Adonai, o Senhor. Assim declara Deus: por 3 transgressões de Tiro, e ainda por uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhes o castigo que merecem. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembraram da aliança de irmãos que haviam estabelecido. Por essa razão, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Deus: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por uma 4ª falta, não lhes cancelarei o devido castigo. Porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão, despedaçando corpos sem piedade e assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Bosra. E assim assegura Deus: por 3 transgressões de Amon, e ainda por uma 4ª falta, não pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgar ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar suas fronteiras. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas em meio aos brados de guerra, no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos, no dia da tempestade. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Eis que eu, Deus, tenho dito. Então Deus citou aqui vários povos, reinos, cidades, que erraram, pecaram para o próprio povo de Israel. E Deus falou: olha, eu não vou tirar o castigo. Por 3 faltas, mais uma que vocês cometeram, não vou anular o castigo, vocês serão castigados. E foram castigados. Às vezes nós erramos, nós pecamos, tanto que estamos acostumados com o pecado. E achamos que Deus sempre vai perdoar. Eu vejo as pessoas dizerem: ah não, Deus é misericordioso, só ir diante dele e perdoa. Sim, ele nos perdoa. Mas nós colhemos as consequências da nossa plantação. Porque o que nós plantar, nós vamos colher. As consequências dos nossos atos, nós vamos colher. Deus nos perdoa. Perdoa se também existiu arrependimento verdadeiro. Se realmente tiver arrependimento, ele perdoa. Mas caso contrário, não. Além de não existir o perdão, toda forma nós seremos castigados. Deus envia o castigo, Deus envia a punição. E não tem ninguém que escape da punição. Todos vão receber aquilo que plantar. Nós vimos todos aqueles reinos ali que se destruíram, que foram covardes, e agiram contra a palavra de Deus. O próprio Israel, o próprio Judá, Deus puniu todos eles. E nós também seremos punidos. Então, quando existe um mal em nossa vida, na nossa casa, vamos primeiro nos examinar. Saber que é consequência dos nossos atos. Então é preciso nós nos arrependermos. Arrependimento é mudar, é não mais praticar aquilo. E voltar-se para o Senhor. Amós, capítulo 2. Assim afirma Deus: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por uma 4ª falta, não sustarei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cal. Por essa razão atearei fogo a Moabe, e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Queriote e Moabe. Cairá morto em meio a grande tumulto, com gritos de guerra e ao som de perigo da trombeta. Exterminarei o seu juiz governante, com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Deus. Assim declara Deus:
pelas 3 transgressões de Judá, sim, por mais um 4º pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a lei de Deus, do Senhor, e não obedeceram seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirma Deus, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por um 4º pecado, não sustarei o castigo que lhe determinei, pois chego a vender o justo por prata, e troco o pobre por um par de sandálias. E mais, pisaram a cabeça dos necessitados, do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam direito e justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Prestam culto diante de qualquer altar e se assentam sobre roupas tomadas com penhor ilícito. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e para comprar vinho que bebem no templo das suas divindades, usa a prata que tomaram mediante multas injustas. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como cedro e fortes como carvalhos. Eis que destruiu seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu pessoalmente vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos, para que possuísse as terras dos amorreus. Escolhi algum dos vossos filhos para serem profetas, e algum dos vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei, não foi de fato assim, ó israelitas, o oráculo de Deus. Contudo, fizeste com que os nazireus bebessem vinhos, e ordenaste aos profetas, não profetizeis. Agora, pois, eu vos triturarei em vossa própria cidade, como uma carroça esmaga os pedregulhos, quando passa pelo caminho carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará, tampouco o forte conseguirá reunir suas forças, e o guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. O arqueiro não matará sua oposição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não se poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera Deus. Então Deus continua falando tudo aquilo que o povo fez, agora falando mais especialmente de Judá e de Israel. Aquela época era dividido, reino do sul e rei do norte. E ele disse, todos vocês vão ser punidos porque vocês abandonaram, vocês não respeitaram a minha lei, vocês não respeitaram meus preceitos, vocês foram adorar imagens, vocês se prostituíram, vocês foram desonestos, roubaram e tudo mais. Por esse motivo eu não vou perdoar, vocês vão sofrer sim. E nós lemos agora há pouco tempo, vimos castigo que o povo de Deus, o povo de Israel de Judá sofreu. E esse castigo imposto por Deus. Então, é Deus que nos impõe castigo. Nós erramos, nós vamos receber. Nós, às vezes eu fico imaginando, as pessoas acham, será que Deus vai concordar com as desonestidades que se vive hoje? Com as mentiras, a propagação do homossexualismo, aborto e tudo mais, e todo mundo aplaudindo. Cristão hoje já concorda, que se dizem cristão, de boca, concordam com o homossexualismo, concordam com o aborto, tirando vidas. As mentiras, desonestidades que se fazem ocorre nos templos, será que Deus vai permitir? Deus vai concordar? Não, vai cobrar. E não somente quem está ali no altar, mas todos que estão calados, consentindo, concordância. Omissão é pecado. Vão prestar conta. Aí quando vem as lutas, vem o sofrimento, vem a derrota, não sei porquê, Deus cobra. Não é o diabo, não. O diabo só faz o que Deus manda. O castigo vem porque é Deus que faz. Nós temos que compreender isto. Eu sempre estou citando. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós semearmos, com certeza ceifaremos.
Esta é a palavra dele. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós somos desobedientes à palavra dele, com certeza nós vamos receber castigo. Amós capítulo 3. Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Deus fala contra vós, contra toda essa casa que tirei do Egito. Deus trouxe a palavra condenando o povo, mostrando, falou, escuta, eu tirei vocês do Egito, eu amei vocês. Eu venci, eu derrotei, por exemplo, os amorreus, que eram povos grandes, fortes, bem maiores. Tudo isso eu fui derrotando. Durante 40 anos, vocês no deserto, eu mantendo, eu sustentando, dando tudo. E trouxe vocês para uma terra boa. Aí vocês resolveram não me respeitar. Vocês não aceitam mais os profetas que eu enviei para profetizar a verdade. Vocês não aceitaram. Vocês defenderam o erro, o pecado. Agora vocês vão colher. Então Deus está falando, eu não vou tirar, eu não vou desistir. Quando Deus está dizendo assim, ou seja, mesmo agora que aconteça o arrependimento, Deus perdoa, mas o castigo viria. Então, da mesma forma, nós brincamos muito de ser cristão. Deus falando, agora o castigo vem. Quantas pessoas eu escuto, não, pastor, porque eu estava afastada, desviado. Tá, meu filho, então por culpa disso você vai pagar agora, você está sofrendo. O castigo vem. O castigo vem. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Outras traduções, todo mundo fala, 2 pessoas andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Não, não pode. Se nós não estivermos de acordo com o Senhor, se as nossas ações não estiverem em concordância com o que Deus determina, Deus não está com nós. Essa balela, essa conversa fiada, Deus está comigo e está no pecado, isso é mentira, é mais um engano, é pecado sobre pecado, porque Deus não está. Deus não vai andar, Deus não vai estar com ninguém, absolutamente ninguém, se não estiver vivendo, praticando a sua palavra. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? É claro que não. Como que Deus vai caminhar ao nosso lado? Como que Deus vai estar ao nosso lado se nós estamos vivendo contra a palavra dele? Se nós não o respeitamos? Ah, não, mas eu amo Deus. Como quando eu vejo as pessoas falar, olha, eu amo Deus, eu ali na igreja católica, na espírita, em qualquer outra, ali eu sinto a presença de Deus, tá sem mentira. Deus falou que não divide a glória dele com ninguém, lá tá cheio demais, como é que Deus estaria? Ele não anda junto, ele tá dizendo aí. Ah, não, mas tem pessoas que estão na prostituição, tá tudo, mas Deus me entende, ele me perdoa, ele entende, ele não perdoa, ele não está nesse negócio. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não vão andar. Deus está fora disso. Temos que entender, temos que compreender isso, porque essa é a verdade da palavra dele. O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada. Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará trombeta na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Deus tenha ordenado? Pode acontecer uma desgraça na cidade, na vida de qualquer uma pessoa, se Deus não tiver ordenado, se Deus não tiver mandado. É isso que nós temos que entender. É muito fácil falar, meu diabo é o diabo aqui. O diabo só faz o que Deus manda. É o que Deus ordena, o que Deus permite, o que Deus concorda. E isso só acontece em virtude das nossas desobediências, nossa rebelião, o nosso pecado. Não dá para mudar a palavra de Deus, não. As pessoas estão acostumadas com muito mimimi, umas pregaçãozinhas mentirosas, uns ensinos fraudulentos.
Olha o que a palavra do Senhor diz. Pode ocorrer, versículo 6 de Amós, capítulo 3. Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Deus tenha ordenado? Não. Nada pode acontecer. Por isso que eu falo, nós não temos que temer o homem, temer ninguém. Eu não tenho medo de nada nem ninguém. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem poder de fazer qualquer coisa contra mim se Deus não permitir. Se não for vontade do Senhor. Nós só caímos nas mazelas, problema por nossa culpa, quando nós desobedecemos o Senhor. Com certeza, Deus, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, aos profetas. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Deus soberano falou, quem não profetizará as suas palavras? Quando Deus manda, nós falamos. Nós falamos o que Ele manda. Não que eu quero. Quando eu entendo de resolver falar o que eu quero, do meu jeito, para agradar A ou B ou C, eu não estou de acordo com Deus. Estou rebelando. Estou em rebelião contra Ele. Ele não está comigo. Isso revela para nós. Mas nós temos que cumprir, nós temos que obedecer. Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, a fim de observar os grandes tumultos que ocorrem ali, e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor. Essa gente que acumula em seus palácios, que roubam, que saqueiam. Portanto, assim declara Deus, o soberano: um inimigo cercará toda a sua terra, toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor: do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas 2 pernas e 1 orelha da sua ovelha, assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz Deus, o Senhor, o Deus dos exércitos. No dia que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebatarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão, e as casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas, e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão, garante Deus o Senhor. Palavra de Deus, a promessa de Deus. Nós temos que entender, Deus fala, é difícil nós ouvirmos realmente pregações, os pastores falarem: olha, Deus vai destruir, Deus vai punir. Eles não falam porque eles têm medo. Eles não falam porque eles estão em erro. Eles não falam porque eles estão no pecado. Mas nós temos que falar a verdade, eu tenho que falar da Bíblia, eu tenho que falar do Evangelho. Eu tenho que falar daquilo que é real, daquilo que existe. O que existe é a palavra de Deus. Ele diz muito bem, quando nós desobedecemos, quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele manda a destruição. Então a maioria das pessoas: pastor, meu casamento foi destruído, eu era uma boa esposa, eu estava na igreja, meu marido me traiu. Daí que estava na igreja? Frequentar a igreja, frequentar congregações é fácil. Mas nós temos que ser igreja do Senhor. Nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, não adianta. Nós temos que fazer a vontade dEle. Senão nós vamos padecer. Nós vamos sofrer. O castigo vem, é Deus que envia. Não é ninguém não, não é o diabo não. O diabo não tem poder para enviar nada não, sem autorização de Deus. Pastor, aí na minha casa está um descontrole, só é confusão e mais confusão, é briga e mais briga. Vai buscar Deus, vai se converter.
Se converta primeiro. Volte-se para o Senhor. Eu ando com problema, todo tipo de problema financeiro, dívidas e mais dívidas, eu não consigo pagar e me enrolo cada vez mais. Vai examinar a sua vida. Eu não durmo direito, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, não tenho nada. Vai examinar a sua vida. Volte-se para o Senhor. Converta-se. O caminho é conversão. O caminho é santidade. É arrependimento. Senão, vai receber o castigo. Nós lemos hoje até Amós, concluímos o capítulo 3. Amanhã, querendo Deus, daremos continuidade a partir do capítulo 4. Por isto, em todo o tempo eu digo, gente, leia e pratique a Bíblia. Mas é ler, meditar, entender, compreender. As dúvidas nós esclarecemos aqui, as respostas estão aqui. Tudo está na Bíblia. Ela é a palavra do Senhor. Mas fundamental não é ler somente, é praticar, é viver o Evangelho. Dela depende a nossa salvação, a nossa vida e até o nosso bem-estar, a nossa paz aqui agora. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.